Bom, hoje vamos conversar um pouco sobre o famigerado modelo de carburador Weber 495 TLDF, modelo que equipou os modelos Fiat Uno ELX em 1994 e 1995. Em resumo, o que é o carburador eletrônico? Bom, analisando todo o contexto, no final dos anos 80, a Volkswagen trouxe o Gol GTI injetado. E, bom, naquela época o mercado brasileiro era dominado por carros carburados. E o Gol GTI veio mudando isso. E já no início dos anos 90, alguns carros começaram já a sair com injeção monoponto. E em 1994 e 1995 tinha alguns modelos já com essa injeção. E eram carros meramente populares em suas versões mais completas ou até mais básicas. Alguns modelos são Cadete FI, Monza FI, Logos com injeção monoponto. São diversos modelos que começaram a adotar essa tecnologia. E o carburador, a cada dia que se passava, se mostrava mais defasado e cada vez com os dias mais contados. Então, rolou uma parceria entre Weber e Magneti Marelli. Qual era a ideia? Criar algo com a base do carburador, mas com componentes eletrônicos que ajudassem no desempenho do motor. Então, assim nasceu a Weber 495 TLDF, que é o que a gente chama de carburador eletrônico, com os componentes eletrônicos, como uma central eletrônica de uma injeção, mas com toda a base do carburador. A ideia principal era ter um desempenho parecido com o de uma injeção, mas com a manutenção facilitada, entre aspas, de um carburador, uma manutenção mais barata e etc. Bom, e também reduzir custos na produção do veículo, que esse sistema sairia bem mais barato do que uma injeção. Só que, como a história nos mostra, esse sistema não foi muito eficaz. E não foi só a Weber que fez seu carburador eletrônico. Teve a Solex, Brosol, outras tiveram carburadores eletrônicos. Mas, no geral, nenhum deles se enquadrou bem ou fez sucesso. Todos ficaram defasados e... Então, aqui está a Weber 495 TLDF. Um carburador de duplo estágio, corpo duplo, primeiro estágio e segundo estágio, aqui com a borboleta do afogador. Segundo estágio acionado a vácuo, mas também depende da central eletrônica, que é o que comanda boa parte desse carburador, inclusive. Você vê realmente fios conectados ao carburador, o que era diferente para a época. Normalmente você viria no máximo a mangueira de alimentação do carburador, algum retorno do carburador e no geral era isso. O carburador não tinha muita coisa, era um sistema simples. Então você vê um carburador com tanta coisa conectada assim, chega a ser bem diferente. Quando esse carburador chegou lá na sua época, era realmente algo diferente. Era algo animador, inclusive. Era algo revolucionário, né? Literalmente revolucionaram o velho carburadorzinho. Mas como o tempo foi passando, realmente viram que esse sistema não deu certo. Não pegou bem, as manutenções chegavam e, diferente de uma injeção que você poderia programar, ou seria até mais simples porque tinha uma série de erros que seriam mais fáceis de ser decifrados, o carburador eletrônico não. Poderia ser um problema mecânico do próprio carburador ou um problema eletrônico. E que eu já vi relatos de época de gente tendo que sacar o motor por causa de um simples carburador desse aqui. Então foi por isso que esse tipo de carburador não se enquadrou bem.
desde entupimentos, o próprio carburador afogar, segundo estágio não abrindo, o carro não injetando. Isso problemas já lá em 94 e 95. Então esse sistema de carburador ele foi sendo abandonado. Tanto que a Fiat no final de 95, quando foi lançado o EP, já abandonou isso aqui. E é por isso que o ELX com esse carburador é algo bem curioso. Foram apenas 2 anos em produção. Então é algo bem interessante a história disso. Então quer dizer que esse carburador só tem pontos negativos? Como é que é um carburador desse em pleno 2025, 30 anos depois? Bom, não é assim, realmente é um carburador com seus pontos negativos. Ele é um carburador complicadinho de se mexer, mas ele tem sim seus pontos positivos, por incrível que pareça. O que acontece? Esse carburador, ele tem a regulagem manual de mistura, mas a central eletrônica tenta sempre fazer micro correções na mistura do carro. Se o sistema todo estiver redondinho, bacaninha, esse sistema vai fazer correções. Então, às vezes ele detectou um combustível ruim, uma alteração na lenta, ele vai tentar fazer uma micro correção. É coisa de 0,1, alguma coisa assim, mas que você já sente uma leve diferença, entendeu? É um carburador que ele tenta se adaptar, se o sistema todo estiver redondinho, claro. E assim, o que acontece? Esse carburador, ele é muito legal por uma questão. Se você não tem experiência nenhuma com carburador, nunca soube mexer, um modelo que eu recomendo, por incrível que pareça, para você começar é esse tipo de carburador. Porque assim, se você pegar um carburador de corpo simples e etc, modelos mais antigos, você vai aprender realmente. É mais fácil de você aprender. Mas você ter a sua primeira experiência já com esse tipo de carburador é algo completamente diferente. Você vai aprender bem mais, você vai pegar bem mais a manha de desmontar, montar e etc. Porque tem muito mais componentes. Você aprende já com um outro nível, entendeu? De mecânica. E no geral é isso. E porque cada vez mais está ficando mais difícil achar Uno Mille LX preservando esse sistema de carburação original. Porque devido a ele ser um carburador mais complicadinho de se mexer, de requerer uma manutenção ali de uns 6 em 6 meses, você está fazendo uma manutenção no carburador, limpando, trocando bico injetor, é justamente por isso que as pessoas acabam substituindo ele. Colocam um Solex de outro modelo Fiat com de corpo único, ou até mesmo põe um carburadorzinho de Fusca. Funciona, fica bacana, você vai ter bem menos dor de cabeça. Mas a LX já não foi muito produzido, foi pouco tempo de produção. E você vê hoje em dia preservando esse sistema de carburação, funcionando com todos os componentes, é difícil, porque até os giclês são alterados. Você pode até ver esse carburador aqui, mas ele pode ter os giclês alterados. Já podem ter trocado esse giclezinho de lenta aqui por um mecânico. Existem diversas adaptações que o pessoal faz para tentar evitar a dor de cabeça desse tipo de carburador. E uma coisa bem interessante desse carburador, que é um outro ponto positivo, é que quando esse carrinho, assim, você deu a primeira partida e ele está mais quente, já numa temperatura de funcionamento, por ele ser um carburador eletrônico, a lenta dele é bem curiosa, porque ela se assemelha muito a de um carro injetado. Ele fica com aquela lenta estática, sabe? Ela não fica que nem a lenta de um carro carburado, um Chevette, um Monza, que vai ficar com aquela lenta mais embaralhada, sabe? Com aquela alta variação de giro. Já no caso desse carburador eletrônico, não. Você tem uma lenta estática, realmente muito parecida com a de um carro injetado. Esse carro já está parado há alguns dias. E agora já são 7 horas da noite, já está mais frio. Então vamos ver como é que ele se comporta na partida a frio. Será que é tão difícil fazer pegar assim? Vamos ver, hein?
E para não falar que eu esquentei o carro antes da partida, ponteiro da temperatura ali. E é só puxar o primeiro estágio do afogador e bater chave. Eu vou posicionar a câmera ali para pegar a partida dele lá na frente. Funcionando. Primeiro estágio, injetando. Só acelerar. A pergunta final é: compensa ou não ter um carro com essa carburação em 2025? Bom, tem diversos pontos. Se você quer aprender sobre mecânica, quer ter sua primeira experiência com carburadores e mecânica antiga no geral, é uma excelente opção. O que você vai aprender com esse carro, muito curso não ensina, para ser bem verdadeiro. Porque, no geral, esse carro aqui, desse modelo específico, o maior problema vai ser só o carburador. O Fiasa em si não vai te dar problema. Vai ser, no máximo, um problema supérfluo ou outro. Se você manter a manutenção, troca de óleo, vai ser um motor que vai se manter bem tranquilo. No geral, o que requer atenção é a carburação. Se você quer um carrinho para o dia a dia, vai te atender muito bem. Porque com esse carrinho aqui rodando, ele não dá problema fácil de carburação. É mais um carro que fica mais parado, que dá mais manutenção, sabe? Assim, é um carrinho muito interessante. Diga-se de passagem, lógico. Compensa? Não sei. Quem me responde essa pergunta é você. Bom, agradeço a participação de todos nesse vídeo. Muito obrigado por retirar um pouquinho do seu tempo para assistir esse conteúdo. E até a próxima!